Um buraco misterioso no meio do oceano no Google Maps, uma terra submersa sob o Mar do Norte que abrigava centenas de milhares de pessoas, um continente inteiro que desapareceu silenciosa e secretamente sob o Atlântico, uma estrutura no meio do deserto que parece uma pista de pouso para alienígenas e um cratera de 3,5 bilhões de anos na Austrália que vira de cabeça para baixo a nossa visão da Terra. Hoje vou levar vocês aos lugares mais enigmáticos do nosso planeta e prometo que algumas dessas histórias vão ficar na sua cabeça por muito tempo, então não deixem de ficar até o final, sejam muito bem-vindos, pessoal! Nosso planeta está repleto de mistérios que deixam até mesmo cientistas experientes boquiaberto. Me conta o que você acha mais emocionante: os mistérios do nosso próprio planeta ou os mistérios do espaço? E são exatamente esses mistérios que dão sentido a este canal. Se você não quer perder mais nada, inscreve-te agora mesmo, não custa nada e você me ajuda muito. E quem já está inscrito ajuda muito o vídeo dando um like. Muito obrigado, pessoal! Vamos começar com um fenômeno que está bombando nas redes sociais, é que apareceu no Google Maps uma estrutura que, à primeira vista, parece um enorme ralo no meio do oceano. O que realmente se esconde por trás disso? Vamos dar uma olhada juntos. É sempre comum alguém descobrir uma curiosidade no Google Maps que depois vira assunto de discussão na internet por semanas a fio. Há alguns meses, por exemplo, alguém descobriu 2 alienígenas dançando no deserto de Mojave, nos EUA. As obras de arte gravadas no solo provavelmente são dos ancestrais dos índios Mojave que vivem hoje. Na verdade, só dá para visitar essas obras de arte indígenas com um guia, mas o Google Maps oferece aqui uma alternativa mais fácil e barata. Outra descoberta misteriosa foi a cidade que parecia ter afundado no mar. Uma cidade outrora próspera, engolida para sempre pelas garras implacáveis do oceano? Não. Trata-se do farol britânico Horsburgh Lighthouse, no pequeno arquipélago de Pedra Branca, que hoje pertence a Singapura. O fato de os prédios parecerem estar debaixo d'água é só uma ilusão de ótica. Afinal, prédios debaixo d'água é algo totalmente irreal. Mas vamos falar do buraco no meio do oceano. Se quiserem dar uma olhada, vou colocar as coordenadas aqui. É só digitar essas coordenadas no Google Maps e ativar a visualização de satélite. À primeira vista, parece mesmo um buraco. E isso não é totalmente impossível, pois essas depressões no fundo do mar são, em princípio, possíveis. O termo técnico para isso é blue hole e ocorre principalmente em recifes próximos à costa. Aqui vocês veem, por exemplo, um blue hole no Mar Vermelho, no Egito. Outro exemplo é o Great Blue Hole, em Belize, que tem uma aparência realmente pitoresca e visualmente lembra um pouco a imagem do Google Maps que está sendo discutida atualmente. Ele mede mais de 300 metros de diâmetro e tem até 125 metros de profundidade. Belize está há muito tempo no topo da minha lista de destinos de viagem, já que em algum momento transformei em hobby visitar países o mais desconhecidos e exóticos possível, e para a maioria dos turistas na América Central, Belize provavelmente não está no roteiro. Então, se eu for lá, com certeza vou dar uma olhada no Great Blue Hole, mas sem mergulhar. Prefiro uma praia segura, com solo firme sob os pés. A propósito, do ponto de vista geológico, esses blue holes são o que chamamos de dolinas. Uma dolina é uma depressão no solo, que também pode ocorrer em terra firme, como por exemplo aqui em Montenegro. Pode acontecer que essas dolinas fiquem cheias de água. Foi assim que surgiu, por exemplo, o famoso Lago Vermelho na Croácia, uma dolina de colapso. Então dá para dizer que os blue holes são dolinas no oceano. Mas e a nossa foto misteriosa do Google Maps? A verdade é surpreendente, na verdade não é nenhum buraco, é uma ilha com vegetação densa. Se você ampliar um pouco mais, dá para perceber a linha da floresta. Trata-se da chamada Ilha Vostok, que pertence ao país de Kiribati, no Pacífico Sul. A propósito, Kiribati é o único país do mundo que se estende por todos os 4 hemisférios, e uma das ilhas remotas é justamente a pequena Ilha Vostok, uma chamada ilha de coral. A ilha tem 700 por 600 metros de extensão e é totalmente desabitada. Por causa da falta de povoamento humano e da densa floresta primitiva, vista de cima ela parece completamente preta, quase um buraco negro no oceano. Mas o Mar do Norte também guarda segredos. Imagina se há 10 mil anos você pudesse caminhar com os pés secos do continente europeu até a Inglaterra. Sem o Canal da Mancha, sem o Mar do Norte tempestuoso, apenas terras vastas e férteis até onde a vista alcança. Era exatamente isso que era Doggerland. Já no século XVII, os pescadores holandeses chamados Doggers pescavam por lá, e foi deles que a região recebeu o nome. No auge de sua extensão, há cerca de 10 mil anos, Doggerland se estendia por 45 mil quilômetros quadrados, segundo as estimativas mais recentes.
continentes. Isso é um pouco maior do que a Holanda. Naquela época, a Grã-Bretanha não era uma ilha, mas uma península ligada ao continente europeu. Naquela época, estávamos no fim da última era glacial. Geleiras gigantescas retinham quantidades inimagináveis de água e o nível do mar estava cerca de 120 metros mais baixo do que hoje. Quando as geleiras recuaram e o clima ficou mais ameno, Doggerland se transformou em um verdadeiro oásis de vida. Havia água doce, pássaros, peixes, e estamos falando de uma área tão grande que culturas inteiras podiam florescer ali. A paisagem era provavelmente incrivelmente diversificada. Estudos sísmicos modernos mostraram que havia florestas, vastas planícies gramadas, lagos, rios e até penhascos íngremes de calcário. Mas será que realmente havia pessoas morando lá? Muito provavelmente sim. A primeira prova surgiu em 1931, quando um barco de pesca retirou do mar, a 40 quilômetros da costa de Norfolk, uma ponta de chifre esculpida, um arpão com 12 mil anos. Desde então, os pescadores têm retirado repetidamente ferramentas, ossos de animais e até mesmo restos mortais humanos do Mar do Norte. Mas as descobertas realmente espetaculares foram feitas por pesquisadores em um local chamado Boudnor Cliff, na costa da ilha de White. Lá, a 11 metros de profundidade, os arqueólogos encontraram mais de 1000 ferramentas de sílex artisticamente trabalhadas, restos de fogueiras e pedaços de madeira que mostram sinais de trabalho. Ainda mais fascinante, análises de DNA dos sedimentos revelaram vestígios de espelta, uma das mais antigas espécies de grãos domesticadas. Isso significa que os habitantes de Doggerland já tinham contato com os primeiros agricultores do sul da Europa há 8.000 anos e faziam parte de uma extensa rede comercial. Mas, como sabemos hoje, essa Atlântida do Mar do Norte acabou afundando nas águas. É aqui que a história fica realmente dramática, pois não foi o aumento gradual do nível do mar causado pelo derretimento das geleiras. Não, há cerca de 8.200 anos ocorreu uma catástrofe. Na costa da Noruega, uma parte gigantesca da encosta continental deslizou. O deslizamento de Storega, como os pesquisadores chamam esse evento, foi colossal. 3.500 quilômetros cúbicos de material caíram nas profundezas. É tanta quantidade que daria para cobrir toda a Islândia com uma camada de 34 metros de altura. Essa avalanche submarina provocou um mega tsunami que varreu a costa do Atlântico Norte com ondas de até 20 metros de altura. Doggerland também foi atingida e, por muito tempo, os pesquisadores acharam que esse tinha sido o fim definitivo. Pesquisas recentes de Vincent Gaffney e sua equipe mostram que Doggerland provavelmente sobreviveu a esse tsunami. Nossos dados indicam que a paisagem se recuperou inicialmente dessa inundação, explica Gaffney. O fim definitivo de Doggerland só aconteceu algum tempo depois do deslizamento de Storega. Vestígios de DNA em camadas sedimentares comprovam que, acima dos sedimentos deixados pelos tsunamis, foram encontrados novos indícios de plantas e animais. Isso significa que uma parte de Doggerland poderia ter resistido ao aumento do nível do mar por séculos ainda como um arquipélago de ilhas. Só há cerca de 7.500 anos, quando o nível do mar continuou a subir, essas últimas ilhas desapareceram para sempre sob as ondas do Mar do Norte. Desde então, o mar esconde todos os vestígios desse mundo submerso. Hoje, pesquisadores trabalham com tecnologia de ponta para mapear esse mundo submerso. Eles usam sonares, medições sísmicas e análises de DNA de amostras de perfuração para desvendar os segredos do fundo do mar. O projeto Lost Frontiers da Universidade de Bradford mapeia sistematicamente as paisagens pré-históricas do Mar do Norte. Mas será que tudo isso é realmente tão espetacular quanto parece? Eu acho que sim. Pois lembra-te, a poucos metros abaixo do fundo do Mar do Norte jazem os restos de uma civilização. E, aliás, já existem ideias de como resgatar Doggerland das águas para ampliar o território dos países ribeirinhos do Mar do Norte. Vamos direto à verdadeira Atlântida. No meio do Saara, visível apenas do espaço, há uma estrutura tão perfeitamente circular e tão gigantesca que, na verdade, deve ter sido criada pelo homem. Estamos falando do chamado Olho do Saara, a estrutura de Richat. A estrutura de Richat, na Mauritânia, é gigantesca, com cerca de 50 quilômetros de diâmetro. Essa formação gigantesca é, na verdade, um ponto de referência familiar para os astronautas desde as primeiras missões espaciais tripuladas. Mas vista do solo, é quase impossível perceber toda a sua grandiosidade. Dunas de areia, calor ofuscante e terreno acidentado escondem a forma real. Só do espaço a estrutura completa se revela em toda a sua beleza, e foi justamente essa forma circular perfeita que intrigou os cientistas por décadas. O que diabos desenhou esse alvo bem no meio do deserto? Circulam muitas hipóteses na internet, desde os restos da lendária Atlântida até uma estrutura que só forças extraterrestres poderiam ter criado. A explicação mais óbvia, à primeira vista, parece ser um impacto de meteorito, tão perfeitamente redonda, com uma estrutura tão precisa,
Deve ter sido um impacto cósmico gigantesco, não é? Um meteorito que caiu aqui há milhões de anos e deixou uma cratera enorme. Mas há novas descobertas e elas contam uma história bem diferente. Em novas investigações no local, os cientistas não encontraram nenhum indício de um impacto de meteorito. Em vez disso, descobriram algo muito mais sutil e, em muitos aspectos, ainda mais impressionante. Uma cúpula geológica profundamente erodida. Há cerca de 100 milhões de anos, uma gigantesca bolha de rocha derretida subiu de baixo para cima. Imagina isso como uma enorme espinha geológica na crosta terrestre. Essa bolha de magma levantou suavemente as camadas sedimentares acima dela, formando uma estrutura em cúpula. O magma em si nunca chegou à superfície, mas fez com que as camadas rochosas acima se curvassem. Ao longo de milhões de anos, a natureza foi desgastando e esmerilhando essa cúpula. Nesse processo, as camadas rochosas mais macias foram removidas mais rapidamente do que as mais duras. As rochas mais duras, como o arenito com quartzo, resistiram à erosão e permaneceram como cristas elevadas. As camadas mais macias entre elas foram levadas pela água, formando vales. O resultado é um corte transversal natural da crosta terrestre, descascada camada por camada em anéis concêntricos. Os anéis externos consistem principalmente em rochas resistentes à erosão, enquanto o interior expõe camadas mais antigas que antes ficavam bem abaixo da superfície. Partes dessa estrutura têm, portanto, 100 milhões de anos. A Agência Espacial Europeia, ESA, capturou recentemente novas imagens espetaculares da estrutura de Richat com a missão do satélite Copernicus Sentinel-2. Nas imagens em falsas cores, os cientistas combinam diferentes comprimentos de onda de luz para destacar diversos materiais e características da superfície. Nessas imagens, os arenitos mais duros, ricos em quartzo, aparecem em tons de vermelho e rosa, delineando os anéis externos e as cristas internas. As áreas mais escuras entre esses anéis marcam zonas de rocha mais macia e mais erodida. A área escura que circunda a estrutura faz parte do Planalto de Adra, composto por rochas sedimentares que se eleva a cerca de 200 metros acima da areia do deserto ao redor. Essa areia, por sua vez, faz parte do Erg Ureni, uma imensa extensão de areia que se estende por centenas de quilômetros até o Mali. Então, a hipótese da Atlântida está morta? Algumas pessoas realmente afirmam que a estrutura se encaixa perfeitamente na descrição de Platão da Atlântida como uma ilha central, cercada por 3 anéis alternados de terra e água. E de fato, quando se olha para a estrutura de Richat, ela tem uma área central de terra, cercada por 3 grandes cristas com depressões entre elas. A hipótese diz que essa área ficava antigamente ao nível do mar e que as depressões estavam cheias de água. Como prova, eles apresentam imagens de satélite que supostamente mostram quantidades consideráveis de sal nos anéis da estrutura de Richat. Isso provaria que água salgada preenchia esses anéis antigamente. Além disso, a areia ao redor apresentaria vestígios de um tsunami gigantesco que teria devastado qualquer povoado, exatamente como na Atlântida. Parece super empolgante, mas é muito provável que não haja nada de verdade nisso. Por um lado, a estrutura de Richat fica a centenas de quilômetros do oceano mais próximo e não há indícios geológicos de que essa área estivesse ao nível do mar em tempos históricos. Por outro lado, as camadas rochosas ali têm comprovadamente até 100 milhões de anos e são de origem totalmente natural. O sal nos anéis tem uma explicação geológica muito mais simples. Trata-se de depósitos minerais provenientes da evaporação da água subterrânea. Além disso, os supostos vestígios de tsunami não resistem a uma análise especializada. Os depósitos de areia correspondem exatamente ao transporte pelo vento e à erosão do deserto. E além disso, Platão não descreve a Atlântida como uma ruína da Idade da Pedra no meio do deserto, mas como uma civilização altamente desenvolvida da Idade do Bronze na região do Mediterrâneo. Sim, eu sei, sou um desmancha-prazeres, desculpem pessoal, mas a verdadeira história da estrutura de Richat é de qualquer forma muito mais emocionante do que qualquer teoria sobre a Atlântida. Um olho gigantesco formado pela natureza que se estende até o espaço. Nossa última parada nessa viagem por lugares misteriosos nos leva para a Austrália. Pesquisadores da Universidade Curtin, na Austrália, descobriram algo na região de Pilbara, que está reescrevendo a história do nosso planeta. A região é conhecida por suas rochas antigas, mas o que os cientistas encontraram lá agora é realmente espetacular. Em uma área chamada North Pole Dome, eles descobriram formações rochosas únicas conhecidas como Shatter Cones. Os Shatter Cones, no local da descoberta, a cerca de 40 quilômetros a oeste de Marble Bar, na região de Pilbara, no
oeste da Austrália surgiram quando um meteorito atingiu a área a mais de 36 mil km por hora. Mas o que são, afinal, os shatter cones? Imagina que você está batendo com um martelo em uma pedra. Normalmente a pedra se quebraria em pedaços irregulares, mas quando um meteorito bate a uma velocidade enorme, cria-se uma pressão incrível que faz a rocha se fragmentar de uma maneira muito especial. Formam-se estruturas cônicas que lembram um pouco uma casquinha de sorvete virada de cabeça para baixo, e foram exatamente essas estruturas que os pesquisadores encontraram. Os shatter cones descobertos na Austrália estão particularmente bem preservados. Eles apresentam estruturas finas que, segundo os pesquisadores, são um sinal claro da enorme onda de choque causada pelo impacto. Essas formações geológicas ajudaram os cientistas a entender melhor a formação de estruturas de impacto e assim traçar paralelos com outros locais de impacto na Terra. A estrutura que os cientistas descobriram agora na região de Pilbara, na Austrália, é gigantesca. O North Pole Dome tem um diâmetro de cerca de 40 a 45 quilômetros, o que sugere um cratera original com um diâmetro de pelo menos 100 quilômetros. Para se ter uma ideia, a maior cratera conhecida na Terra, a cratera de Redford, na África do Sul, tem um diâmetro de cerca de 300 quilômetros. A energia liberada foi tão violenta que não só esmagou a rocha, como também a derreteu e a vaporizou. Esse impacto aconteceu numa época em que a Terra tinha apenas um pouco mais de 1 bilhão de anos. Os continentes, como os conhecemos hoje, ainda não existiam e a vida, se é que existia, consistia apenas nos micro-organismos mais simples. O mais fascinante dessa descoberta, porém, é o que ela nos revela sobre a história primitiva da Terra. Até agora, havia uma grande lacuna em nossa compreensão da Terra primitiva. Quando olhamos para a Lua, por exemplo, vemos uma superfície repleta de crateras. Logicamente, a Terra, que é muito maior e tem uma gravidade mais forte, deveria ter sofrido ainda mais impactos nessa época do que a Lua. Mas de alguma forma faltavam as provas disso. O cratera de impacto mais antigo conhecido na Terra era o cratera Yarrabuba, com 2,2 bilhões de anos, também na Austrália Ocidental. Essa nova descoberta preenche essa lacuna e confirma que a Terra primitiva foi realmente assolada por impactos maciços de meteoritos. E isso tem um impacto enorme na nossa compreensão de como a Terra se desenvolveu. Esses crateras de impacto primitivos criaram ambientes favoráveis à vida microbiana, como por exemplo poças de água quente. Com suas fontes termais, gradientes químicos e fontes de energia, as crateras de impacto oferecem condições ideais para o surgimento da vida. Portanto, essa descoberta pode não só mudar nossa visão da história geológica da Terra, mas também nossa compreensão de como e onde a vida em nosso planeta pôde ter começado. As enormes quantidades de energia liberadas nessas colisões podem até ter influenciado a formação dos primeiros continentes. A força do impacto pode ter feito com que uma parte da crosta terrestre fosse empurrada para debaixo de outra ou que o magma do manto profundo subisse até a superfície. Agora você deve estar se perguntando, como os pesquisadores determinaram a idade da cratera? Eles encontraram uma camada de rochas carbonáticas que fica logo acima dos cones de fragmentação. Essa rocha limita a idade do impacto a 3,47 bilhões de anos. Curiosamente, essa idade coincide com a do mais antigo leito de esferulitas conhecido no cráton de Capwald, na África do Sul, o que sugere que o North Pole Dome pode ter produzido depósitos de alcance global. E esferulas são pequenas partículas esféricas que se formam quando rocha derretida é lançada na atmosfera e depois volta a chover sobre a Terra. Portanto, talvez não tenhamos encontrado apenas o cratera mais antigo do mundo, mas também a fonte de um dos eventos catastróficos globais mais antigos conhecidos e, aliás, esse não é o único impacto de meteorito antigo na região. Em camadas mais altas, dentro do East Pilbara Terrane, foi encontrada uma camada de esferulas que sugere outro grande impacto, mas mais distante, ocorrido cerca de 10 milhões de anos após o impacto do Polo Norte. Tudo isso nos mostra que a Terra primitiva era um lugar muito mais dinâmico e extremo do que imaginávamos até agora. Os enormes impactos de meteoritos literalmente moldaram a superfície do nosso planeta e possivelmente criaram as condições nas quais a vida pôde surgir. A raridade de crateras de impacto comprovadas sugere que ou o fluxo de impactos foi muito menor do que o previsto pelos dados lunares, ou que as evidências foram destruídas, ou que simplesmente ainda não as identificamos. Estou absolutamente fascinado com a ideia de que ainda podemos aprender coisas tão fundamentais sobre a história do nosso próprio planeta. Espero que vocês tenham achado esses lugares curiosos tão empolgantes quanto eu. É claro que vou manter vocês atualizados aqui no canal sobre todas as novas descobertas e descobertas, então cliquem no botão de inscrição e curtam agora mesmo se gostaram do vídeo. E agora vamos mudar de planeta.
planeta. Os soviéticos se aventuraram em algo insano durante a Guerra Fria. Eles enviaram sondas para Vênus, um planeta com uma pressão atmosférica que te esmagaria como uma lata de lata e temperaturas que derretem o chumbo. O que aconteceu nessas missões ousadas e o que os soviéticos realmente viram lá, eu mostro para vocês no próximo vídeo, lá em cima à direita. Não deixem de clicar, ficou realmente muito emocionante. Lá embaixo à direita, vocês encontram, como sempre, mais um vídeo sobre ciência e espaço. Fora isso, eu diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!